eu trago para o nosso cotidiano. O nosso cotidiano é um cotidiano hostil. Nós somos pessoas que vivemos num cenário totalmente hostil, nervoso, vingativo, isolado. E pessoas estão morrendo todos os dias sem um encontro genuíno com Cristo. Aquelas pessoas que estão lá hoje, talvez no mundo inteiro, o que nós podemos fazer pela seleção, ou pela delegação, melhor dizendo, de Chapecó? É jogador no México, eu vou agarrar, eu abro mão do contrato, eu agarro, eu vou lá, eu sou um goleiro oficial agora, o outro se oferece, outro dá 3 milhões para ajudar, outro dá não sei o quê, e aí numa semana eles só tinham 9 mil sócios, e pulou para 22 mil, gente de outros estados, uma mobilização por conta de quê? De morte prematura, de uma desgraça, por conta de um ato, eu não encontro um adjetivo que possa retratar essa tragédia. Mas essa tragédia, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, amigos e amigas, acontece todo dia. Se você for aqui no São João Batista, aqui no São Francisco Xavier, eu cheguei lá e fui ali no cartório e falei assim: eu só queria só um dado, só. Quantos sepultamentos vocês fazem aqui por dia? Aí ele falou dessa maneira, assim, num dia de pouco movimento. Pensei que ele falou, olha, num dia assim de pouco movimento, 60. E num dia de muito movimento, uns 100, 90, 100, 110. Tanto que tem dia que o senhor já viu aqui nessa via principal, que tem várias mesas. Tem dia que isso aí está lotado tudo, e assim, saindo do sepultamento a cada 10 minutos, e fila fora de carro funerário, e não dá conta não. Aí eu fiz as contas simples, pastor Samuel, 100 por dia, 3 mil por mês só. Eu botei por baixo, fiz a conta de 60, né? 60, então botei ali 3 vezes 6, 18, 1.800 sepultamentos só no São Francisco Xavier. Botei por baixo ali, no baixo movimento de sepultamento. Eu não tenho estatística de quantos cemitérios eu tenho no Rio de Janeiro, quantos eu tenho no Brasil, mas se colocar na média aí de 30 sepultamentos por média de todo mundo, você tem aí uma quantidade horrorosa de pessoas morrendo todos os dias. Quantos aviões estão caindo todos os dias por aí afora? Bala perdida, acidente, aviões, trens. Então a Bíblia, ela tem recomendações bilaterais. Ela tem recomendações de muitas faces. Uma delas é a igreja consigo mesma. A igreja conosco e entre nós mesmos. Uma relação entre nós. Tem uma recomendação de uma relação, tem uma recomendação da relação familiar. Marido e mulher, filho e pai, pai e filho, irmãos, família. Tem recomendação de patrão, empregado, empregado, patrão, de governante para governado, governado para governante. Tem relação de diversas maneiras, mas agora aqui no capítulo 12 de Romanos, que você vai abrir, há uma recomendação da nossa apresentação.
de uma oferta da nossa vida para Deus. Há uma recomendação sobre a nossa postura diante da vida. E do verso 9 em diante, que eu li numa versão muito diferente da de vocês, o verso 9 em diante, ele vai dizer: amem de verdade, não de maneira fingida. Evite o mal ao próximo, apegue-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente, não procurem estar em evidência. 11. Não se deixe esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos, vigilantes ao Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor, ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. 14. Abençoe os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Alegrem-se com quem estão alegres e chorem com aqueles que choram. Ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, façam amigo entre as pessoas, mas simples, não se julguem importantes. 17. Não revidem, descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz o Senhor. No 20 e 21, as Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, dele de comer. Se tiver com sede, dele de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Amém? Deus nos abençoe na leitura da sua boa e augusta palavra. E o pastor Sandro vai orar por essa mensagem. Pastor Sandro, por favor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui e tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra, ouvir a voz do teu Espírito através do pastor Alexandre. Que tudo aquilo que for ministrado a nós seja uma prática para nossas vidas e seja régua para nos guiar para o caminho correto. Senhor, eu oro, Pai, nós oramos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente é uma carta de Paulo, ali pelo ano 30, depois que Jesus é crucificado. Segundo os analistas, e a gente tem alguns trechos bíblicos para poder embasar nessa análise, Paulo não conhecia Roma nesse momento, mas queria conhecer Roma e queria que a mensagem chegasse a Roma. Roma, se tinha um lugar que tinha coisa para se ler e para se ouvir de ler, era Roma. Decretos do império, relatos de guerras. Então, segundo alguns comentaristas históricos, as praças de Roma tinha sempre alguma notícia para se ler. Havia oradores que falavam em nome do próprio César, e aquelas praças eram sempre lotadas de pessoas ávidas por notícia. E não era qualquer notícia que chamava atenção, mas segundo analistas, e eu faço coro com eles, quando esta carta de Paulo chega em Roma,
chega no âmago de Roma, rapidamente ela ganha muita repercussão, porque a linguagem de Paulo é uma linguagem rebuscada. Ao contrário dos outros apóstolos camponeses, apóstolos que tinham uma experiência muito mais do campo, muito mais da vida cotidiana, Paulo não. Paulo era muito mais elitizado, eclético. Ter estudado com Gamaliel, conhecia da filosofia grega, do pensamento grego, romano por natureza, fariseu. Paulo era diferente. E Paulo sabia como chegar no coração romano. Muitos deles, muitos cristãos nesse métier, escravos ou senhores nessa população que alguns pontuam de 1 milhão de habitantes em Roma, entre romanos e escravos, 1 milhão de pessoas. Mas indiferente ou não obstante a esses dados dessa construção de Paulo aos romanos, do desejo que ele tinha de chegar lá, ele disse: olha, por que Roma é meu foco? Porque daqui emana o pensamento do atual mundo, porque Roma conquista o mundo da época. É a grande potência militar, econômica e do pensamento filosófico, do pensamento social da época. Roma é a grande estrutura, e partir de Roma é muito interessante para o Evangelho na ótica de Paulo, claro, induzido pelo Santo Espírito de Deus. Mas há um hiato aos romanos, mas há um hiato aqui no capítulo 12, em que há uma parada, em que ele fala assim: olha, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abre parênteses, em contraponto aos que apresentam os seus corpos em sacrifício a outros deuses, façam isso para Deus. E ele pode falar numa linguagem mais atual. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, o falar. Entregue tudo isso a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele, Deus, quer de você e trate de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre nos arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de você, desenvolve em você uma verdadeira maturidade. Seria mais ou menos isso o âmago do que Paulo quer dizer aí no verso 1 e 2. Dizendo que embora nós estejamos numa cultura hostil, numa cultura sensual, uma cultura consumista, numa cultura imediatista, uma cultura em que me faz olhar para o aqui, o agora, uma cultura que faz com que o jovem queira o sexo antes do casamento, porque ele quer agora aquilo que Deus reservou para ele no casamento. Não adianta você falar nada. Pai, mãe, diácono, pastor, Bíblia, Deus, Jesus aparecer e dizer para o jovem: não, agora não adianta, porque a cultura que estamos imergidos é o aqui, é o agora. Eu reivindico o direito do aqui e do agora. Por isso tanta gente se prende a esta vida do aqui e do agora e não consegue contemplar o futuro. Porque nós estamos sendo educados na faculdade, na pós-graduação, no mestrado,
no doutorado, na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, no cursinho, na televisão, nos filmes, está sendo inculcado uma cultura que não é a que Deus instalou e deixou para a gente. E aí Paulo vai dizer assim: eu quero que vocês ofereçam a vida a Deus. E nós estamos envolvidos, às vezes chefiado, às vezes chefiando, muitas vezes estamos envoltos de maneira que não dá para desassociar com pessoas que não creem em Deus, ou não obedecem a Deus, ou não entendem da palavra de Deus, ou não querem a palavra de Deus, ou entendem que a palavra de Deus é algo que afronta e é algo que é ultrapassado, etc e tal. Mas Paulo chega no verso 9 e diz: amem de verdade e não de maneira fingida. O que aconteceu em Chapecó foi um amor genuíno, incontrolável. O que aconteceu ali não foi um ato político, não foi um ato de promoção do clube, foi um ato in natura, porque dentro de nós está amortizado o amor de Deus. O homem é sim imagem e semelhança de Deus. E em alguns momentos essa imagem e semelhança de Deus flui. Peguei um desses colegas de trabalho que fazia tudo que bebia, mulher, jogo, tal. Eu fui lá nele e falei assim: vou dar uma coisa para você. Você tem 2 filhas e um filho. Aí eu comecei a citar alguém fazendo com a filha dele o que ele fazia com a filha dos outros. Se ele queria para o filho dele, as consequências que ele trazia na sua própria vida. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta? Não. Com a minha filha? Não. Mas você não pratica? Cada um que cuide do seu gado. Ele disse: sabe o que é isso aí que você está me dizendo? O que é? A imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. O que você está desejando para os seus filhos é exatamente o que Deus deseja para você. Esse caminho reto, honesto, íntegro, esse caminho de fidelidade, esse caminho que a sua filha só vai, vamos dizer assim, ter uma relação íntima, sexual com alguém no casamento. Eu perguntei: você gostaria que o marido da sua filha traísse a sua filha e tivesse um monte de mulher na rua? Eu pego ele, eu faço acontecer. Pois é, essa é a imagem e semelhança de Deus que Ele quer para você. Então o que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é que nós vamos interagir com este mundo e apresentar para este mundo o que temos de melhor, porque o que temos de melhor é Deus quem nos deu. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Deus nos deu o melhor e Ele está explícito aqui dentro. As ações de Deus estão aqui dentro desses versículos de 9 a 22. Evitem o mal, no máximo, apegue-se ao bem como puderem. O mal é nosso, o bem é de Deus. Deus está dizendo: vocês estão vivendo no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa, adversa. Pois apegue-se ao bem e seja o bem, seja a referência para eles. Por isso a insistência, e não vou abandonar essa insistência de dizer para você: faça relacionamentos discipuladores. Aproxime-se de alguém
sem Jesus, porque tem avião caindo todo dia, e você não sabe em qual deles vai estar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Você não sabe em que momento cada um vai se encontrar com a própria morte. E Paulo está dizendo, vocês estão dentro de uma relação direta com os romanos. Eles precisam de Jesus. Ele fala do Israel aperfeiçoado, ele fala de uma proposta de Deus, mas fala de Jesus. Evitem o mal ao máximo. Sejam bons amigos, que amam profundamente. Não procure estar em evidência. Ele está dizendo, olha, onde você estiver, seja você senhor ou escravo, seja você quem for, que você possa amar profundamente essas pessoas. E não existe como amar profundamente sem exalar o perfume de Jesus para aquele que é crente. De você ser bom, e ser bom é levar a boa e augusta palavra de Deus para as pessoas. Não se deixe esgotar, não desanimem, mantenham-se animados e dispostos a quê? A poder apresentar esse evangelho, a viver diferente. Por que você é assim? Porque eu tenho as marcas de Cristo. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. É uma relação para fora, é uma relação da igreja com os demais, é uma relação da igreja com aqueles que me cercam, que não conhecem a Jesus, mas é também uma relação com os irmãos em Cristo. Queridos, nós somos pessoas difíceis. Ora, não é muito difícil, e os pastores que trabalham diversas realidades, diáconos que trabalham diversas realidades, conhecem muito mais do que eu vou dizer. Pessoas que cobram relacionamento na igreja, que ele não consegue administrar dentro de casa. Ele quer que haja uma harmonia dentro da igreja, uma harmonia da igreja para consigo, daquilo que ele não consegue administrar na sua própria família. Então, é necessário dizer que é impossível que hajam alguns atritos no ambiente da igreja, algumas incompreensões. E a maioria das incompreensões não são frutos do pecado, não. Porque a respeito do pecado, a Bíblia dá o tratamento, mas a Bíblia não dá o tratamento de duas opiniões boas, mas que são diferentes. Por exemplo, agora, né? Pegou um exemplo. Vai ser entrada por aqui e saída por aqui, ou, como sempre foi, entrada por aqui e saída por aqui? Sabe o que eu posso dizer? Não haverá unanimidade. Vai ter gente advogando, não, entra por onde sempre entrou e sai por ali. Vai ter, não, peraí, mas aí nós estamos na contramão da convenção do Detran. Então, a gente entra por aqui e sai por ali. Aí eu digo, mas olha, quando entrar por aqui, está cheio de terra, vai levar terra para lá. E não sei o que, não, porque aqui dá. O que Deus falou? Olha, é o seguinte, 0 ou 1, quem ganhar, ganhou. O nosso 0 ou 1, como é que é? Os favoráveis, os contrários, ganhou esse, ganhou aquele. Em casa, como é? Uma casa assim que nem a casa lá do pastor Silvia, são 3. Não, não é bem assim não. Lá é, eu mando que eles votam. Cara, o pastor Silvia é assim, 3 é assim. Né? Lá nunca tem voto de Minerva. Né? Aí levanta o Felipe com a Rosanete,
Né? Pronto, já perdeu. Já perdeu. Agora ele está fazendo ali um lobbyzinho com a Nora, que agora são 4 votos, né? Aí tem voto de Minerva agora, né? Muito bem. Como é que é na casa do pastor Samuel? Lá são 5. Né? Lá em Presídio tem 4, lá e dá voto de Minerva lá, né? Mas irmãos, o que Paulo está dizendo é que a gente vive nesse mundo e nós precisamos amar essas pessoas. Porque a tragédia de 76, quanto foram? 70 e quanto? 72? A tragédia de 70 e tantas pessoas pode ser a mesma tragédia de uma pessoa só. Ali são 72 tragédias isoladas e acumuladas, mas elas são tragédias isoladas. E sabe qual é a maior tragédia isolada? É aquele que foi sem Cristo. Essa é a maior tragédia. Porque você pode não acreditar, porque lembra que eu disse, a gente vive agora, o hoje, o aqui, esse momento, a gente não acredita, mas a vida não é aqui. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Alguém pode dar amém? Amém. Todos nós sabemos que lá é melhor. Amém? Amém. Alguém quer ir agora? Por isso é essa grande tragédia, é que o agora nos prende aqui. O agora é o freio na eternidade, ou para a eternidade. O agora é uma fagulha diante de toda a eternidade. O agora é um fósforo diante do sol. Porém, nós damos muita atenção ao fósforo. Damos muita atenção a essa luz para um presente momento. E essa luz pode se apagar a qualquer momento. E essa relação que Paulo está pedindo que a igreja tenha uns com os outros, e esses crentes com o mundo, é esta que eu quero para a igreja nesses 80 anos que ainda nos restam para frente, 180, 200, eu não sei quanto tempo Jesus levará para voltar. Mas uma coisa eu posso dizer, está próximo. Jesus vai voltar. E ele diz então, a nossa relação é: abençoe os inimigos, não haja com palavras de maldição. E eu sou flagrado muitas vezes nisso. Quando a gente olha lá para o Pezão, quando a gente olha aí para o Eduardo Paz o nome? Não sei, Cabral, como é que é o nome do Cabral? Sérgio Cabral. A gente olha para esses homens, a vontade que dá é amaldiçoar, mas não o farei por causa da Bíblia. E a maior bênção sobre a vida desses homens que colocaram o nosso estado e o nosso município na calamidade que está, projetando um avião aí com 8 milhões de pessoas em direção ao abismo, num voo sem combustível, é como está o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro. A vontade que dá é espraguejar, mas a Bíblia diz: não, trate o inimigo com amor. E se ele está com sede, dá de beber. Se ele está com fome, dá de comer. Se ele está com frio, aqueçam. Mas a maior bênção para esses homens é sim a pregação do Evangelho. Dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se alguns deles, ou um deles, ou se há alguém que conhece o Evangelho, é dizer assim: meu querido, viva o Evangelho genuíno. Por isso a minha preocupação quando chega alguém que se diz crente no poder, que verdadeiramente o poder corrompe mesmo, ou pode corromper. E Paulo está dizendo assim: não se permita isso. E o que me trouxe a esse texto foi a parte que fala
Chorai com os que choram e se alegrem com os que estão alegres. Ou alegre-se com quem está alegre e chorem com os que choram. Eu fiz uma reflexão durante a semana, porque nisso venho pensando durante a semana, tenho lido várias vezes esse texto, e tenho dito o seguinte: chorar com os que choram não é tão difícil. O difícil numa relação de vida é se alegrar com a alegria do outro. O egoísmo humano tem de dar freios a se alegrar com aquele que comprou um carro novo, que conseguiu a casa própria, que vê o outro ser feliz. E aí a tendência é não se alegrar com a alegria do outro. Mas a Bíblia é tão sábia que ela diz assim: alegrem-se com os que estão alegres. Porque a coisa difícil é: eu tenho uma situação infeliz. Como é que eu vou me alegrar com o outro que na minha situação é feliz? Não poucas vezes eu chorei de alegria quando vi alguém balançar a chave da casa própria. Não poucas vezes eu sorri quando eu vi alguém balançar a chave do carro novo. Quando alguém ficou grávido. Quando alguém conseguiu terminar alguma graduação. Me alegro muito mais sobre aquelas que eu não tenho. Então posso dizer assim, eu me realizo quando eu vejo alguém concluir o doutorado, que eu não tenho. Me realizo. Um dia eu chego lá, que eu, puxa vida, imagina, produzir e tal, mas eu aplaudo com vontade quando eu chego e vejo alguém que alcançou alguma coisa que eu não tenho. Talvez nunca terei, porque eu só vou ter aquilo que Deus quer que eu tenha. Abraham Lincoln disse o seguinte: Deus, naquilo em que o Senhor não estiver, faça com que dê errado, para que eu volte ao caminho que o Senhor quer que eu vá. Abraham Lincoln nos diz assim: olha, aquilo em que Deus não estiver, pode dar errado. Não, ele pede para que dê errado, é diferente. A oração dele é esta: naquilo em que eu estiver na tua contramão, faça com que dê errado, porque assim eu volto e faço o que o Senhor quer. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós queremos. O que você quer, coloque diante de Deus. O que você quer? Coloque diante de Deus. Não haja com as suas próprias mãos, porque o processo de Deus é natural. O processo de Deus, ele é natural. Quantas vezes eu estou lá no Maranhão, interiorzão lá, algumas pessoas dizem assim: você não pensa em voltar para casa? Assim, eu não. E eu estou falando interior. Algumas vezes eu estou batendo esse papo sentado no muro do cavalo, ou da égua, ou do burro, andando no meio da campina, no meio da mata. Vamos pegar boi, pastor? Bora pegar boi lá no centro? Bora! Sela o cavalo aí para mim, que eu nunca aprendi a selar cavalo. Sela o cavalo para mim aí. E sentar lá, e batendo papo, nas palmeiras. E aí, pastor, você nunca pensou em voltar para o... Não.
Deus é o dono do meu destino. Porque o dia que eu voltar para o Rio de Janeiro vai ser natural. Não precisa forçar barra, não precisa bater na porta de igreja, não precisa mandar currículo para ninguém. O que eu quero dessa igreja é que nós ajamos com naturalidade. E é uma coisa natural na Bíblia. Seja bênção na vida de todos. Amém? De todos. Aqui é bênção na vida do irmão, é bênção na vida do inimigo. Aqui é bênção daquele que chora, é ser bênção na vida daquele que sorri. É tão bonito. Eu ligando a rádio, toda hora tem algum comentário. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Há esperança para o mundo, eu ouvi isso. Há esperança para o mundo. Há esperança para o mundo. E por que a esperança para o mundo? Porque na verdade os homens são bons. Olha isso. Na verdade, os homens são bons. E é verdade. O âmago dele, a sua origem, não vou dizer o âmago, mas o seu princípio ativo lá dentro, que está morto por causa do pecado, é bom. Ele só precisa de uma coisa: nascer de novo. Só isso. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Criados para a glória de Deus. Fomos criados para a nossa própria glória. Fomos criados para a nossa própria vidinha. Tem gente satisfeita com a vidinha. Tem gente satisfeita porque é honesto, é íntegro, nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, não fez sexo de casamento, não bebe, não fuma, está feliz na vida. Aí, ou é casado ou não é casado, paga as contas em dia, não deve nada para ninguém, anda de cabeça erguida, mas não sabe que está andando de cabeça erguida, caminhando para a morte, e uma morte eterna. Quando ele deveria olhar para Cristo e dizer assim: Senhor, salva-me. E Paulo vai dizer: não seja arrogante. Relacione-se com todos, com as pessoas simples. Não se julgue importante aos seus próprios olhos. Baixe a sua cabeça. Desce do palco, apaga o holofote, apague as luzes, cesse os aplausos e viva uma vida de serviço a Deus. Não revidem. Descubra a beleza que há em todos. Tente olhar alguma coisa de bom no outro. Até o inimigo tem algo de bom. Você diz: pastor, tem algo de bom no diabo? Tem. Perseverante, insistente. Isso é coisa boa. Perseverar, insistir. Permanece. É um bichinho que permanece, que não muda. É o diabo. Então não muda também. Sendo santo, sendo luz, sendo sal. Não mude. Não varie. Você pode olhar para o inimigo e tirar lições, só inverter. Tem gente aí que por causa do tráfico, que é de droga, é capaz de morrer por uma causa. Tem gente aí que cai num partido político, é capaz de morrer, e tem crente que não é capaz de morrer por Cristo. Tem gente que é capaz de morrer por time de futebol. Eu não estou aqui agora falando da Chapecoense, estou falando de gente que vai para estádio e é capaz de matar ou morrer por causa do time, por causa de uma paixão. E nós não fazemos isso. O que eu admiro nessas pessoas? É a sua determinação, sua loucura pelo time. Sejamos então loucos por Jesus. Só que dentro dos padrões de Jesus: longanimidade, dignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Dentro dessas expectativas, não com aquelas expectativas, dentro destes propósitos e não dentro daqueles propósitos, dentro desta dimensão e não daquela dimensão, dentro destes objetivos de salvar, de buscar, de amar o inimigo, de abençoar o inimigo, e não dentro daqueles objetivos que é combater o inimigo com o mal. Se você descobriu em você algo de bom, faça também o mesmo a todos. Não insista na vingança.
ela não pertence a você. Você foi injustiçado, você foi enganado, aconteceu alguma coisa? Não invista e não insista na vingança pessoal. Diz Deus, eu vou julgar, eu vou cuidar disso. A mim, diz o Senhor, pertence a vingança. É uma relação agora da igreja com os de fora, ou às vezes até com os de dentro. Não, vou pegar ele na curva, vou pegar ela ali, cadê? Não vai ficar assim, vai ficar assim. Vai ficar assim. Por quê? Porque Deus manda. Você dobra o joelho. Fala assim, ó. Então faz que eu faço com o pastor Selmi, pego ele, levo ele lá pro meu cantinho. Não, não é meu cantinho, né, pastor? Aí é bom, né? Aí vou lá, tal, desabafo, tal, chuta a pedra. Tem meus momentos. Mas qual é o meu, esse pastor Selmi tem coragem de dizer, qual é o meu ditado? Eu vou latir aqui para miar lá. Eu vou latir aqui, vou desabafar aqui, vou dar cabeçada na areia, porque lá eu tenho que me comportar. Lá eu tenho que dar uma resposta santa e agradável a Deus. Ele sabe o que eu estou falando, de não poucos momentos. Não sou perfeito, mas tenho que agir em perfeição. As Escrituras recomendam que se você vê o seu inimigo com fome, você deve cuidar dele. Não se regozijar. Há um texto da Bíblia que diz que Deus falou, se você se regozijar no castigo que eu estou dando ao teu inimigo, eu vou cessar e vou voltar-se contra você. Até quando o nosso inimigo cai ao opróbrio, Deus exige da gente lamento. E eu tenho que aprender isso. Quando você vê aquele cara que te prejudicou, que roubou, quando você vê ele entrar na cadeia, você tem que lamentar por ele. Não é soltar foguete, não. Tem um bocado de gente soltando foguete aí, porque A, B, C, D está entrando lá na cadeia, nego soltando foguete, e eu pensando comigo, meu Deus, que vontade de soltar um foguete agora, mas o senhor diz que eu não posso. É assim que eu faço. Não sejam eu, Alexandre Alora, vai estar na internet daqui a pouco essas palavras bem aqui. Não tem medo de falar o que eu penso, de dizer para ele, a vontade que eu tenho é soltar foguete também, para você deixar de ser ladrão, roubar merenda, encarecer uma obra que podia ser mais barata, fazer obras de má qualidade. Eu mandei para a Band News, quando estava asfaltando aqui a São Francisco Xavier, com uma semana já tinha buraco, eu mandei para a Band News. Olha aqui, ó, estou aqui na São Francisco Xavier, o asfalto que estava aqui tinha mais de 40 anos, todo cheio de esparadrapo, mas tinha mais de 40 anos. Botaram o asfalto agora, tem uma semana já tem buraco. Aí, como é que está a São Francisco Xavier, pegando esse pedaço aqui do Senai aqui? Uma vergonha. Esse asfalto que foi colocado, não tem 2 anos que foi colocado esse asfalto. Não dá vontade de ver um cara desse ir para a cadeia? Mas aí, o que diz a palavra no seu final, sua recomendação final? E Paulo entra no capítulo 13 assim, sejam bons cidadãos. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Ele vai entrar no capítulo 13 e diz assim, atenção crentes, a sua convivência com o mundo deve ser pacífica. Deus é a nossa justiça. E, se queremos um mundo melhor, prega o Evangelho.
Essa é a minha finalização. Querem um mundo melhor? Preguem o Evangelho. Só o Evangelho pode fazer o homem resistir à corrupção, ao enriquecimento ilícito. Só Jesus pode fazer com que o homem permaneça, seja fiel à sua esposa. Só Jesus pode evitar o mal. Só Jesus, nada mais. Não é filosofia, não é sociologia, não é cadeia, não é multa, é Jesus. Jesus tem poder para fazer com que a gente ande na linha. E não é o medo de Deus, não, é o amor a Deus. E por fim, não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te vilipendiou, alguém colocou você numa situação difícil, diz a palavra: não pague o mal com o mal, não pague com o silêncio, não pague com o isolamento, não pague com o egoísmo, não pague com o desprezo. Como eu tenho visto gente pagar o mal com desprezo. Não falo, não dou bom dia, não dou boa noite, não dou a paz do Senhor, não sei o que, não abraço, não sei o que. A Bíblia diz: você quer mudar o mundo? Comece a mudar-se e pague o mal com o bem. Essa é lição para mim, é lição para todos nós. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente.